Olá, você que nos acompanha aqui pela TV Câmara. Começa agora o programa Questão de Ordem. Aqui você conhece mais sobre o trabalho do vereador que trabalha por você aqui na Câmara Municipal. Hoje eu tenho ao meu lado o vereador Renato Pupo, do Partido Avante. Bem-vindo, vereador. Muito obrigada por essa disponibilidade para falar aqui com a TV Câmara. Bom, eu que agradeço pela oportunidade, gosto muito de transparência. Eu acho muito importante esse contato com o público para que as pessoas conheçam um pouco mais do nosso trabalho e saibam um pouquinho mais sobre o dia a dia da política local. Renato Pupo, que está no seu quarto mandato, nós estamos entrando aí no segundo ano desse quarto mandato e já tem algumas leis que rolaram aqui durante o ano passado que já estão em vigor. Eu gostaria que o senhor comentasse um pouquinho sobre elas. Inclusive, uma delas teve uma DIN, né, pela prefeitura, e recentemente essa DIN foi derrubada, então essa lei está em vigor. Eu queria que o senhor comentasse um pouquinho essas leis da sua Sim, vamos lá. autoria. Eu tenho orgulho de dizer que ao longo desses 4 mandatos eu consegui emplacar algumas leis importantes para cá. E uma delas foi essa que você falou. Eu sou um militante da causa em defesa das mulheres, sempre combati qualquer tipo de violência contra a mulher. E aí a gente acaba conseguindo a simpatia de pessoas que militam sobre o mesmo assunto. E dentre várias atividades, caminhadas, palestras, seminários que a gente participa, a gente acaba se relacionando com outros profissionais, como a doutora Patrícia Santos, que é uma juíza de direito muito ligada à causa, a doutora Heloísa Gaspar Martins Tavares e o doutor João Santaterra Júnior, que são os 2 promotores daqui de Rio Preto que atuam junto à vara da violência doméstica, o doutor Alceu Correia Júnior, que é o juiz dessa vara, e todos eles nos abastecem com sugestões. E a última foi essa, que obriga... Eu já tinha uma, vou voltar um pouquinho, tá? Eu já tinha uma também por sugestão deles, obrigando a exibição de trailers sobre violência doméstica nos cinemas antes dos filmes. Porque a gente fala assim, não adianta, você faz seminário, você faz palestra, você acaba atingindo quem menos precisa ouvir. Sim. Porque aquele que precisa não vai nesses seminários, não vai nessas palestras. Então a gente precisa levar essa mensagem num local onde essas pessoas às vezes sejam pegas de surpresa. Então primeiro nós criamos os vídeos nos cinemas e depois nós resolvemos ampliar, criar também vídeos educativos em espetáculos artísticos, culturais, com mais de 100 pessoas. Não sei por que esse projeto foi vetado pelo prefeito Edinho Araújo, ainda no governo passado. Nós derrubamos o veto no final de 2024 e no início de 2025, o atual prefeito, Fábio Cândido, entrou com uma ação direta de inconstitucionalidade. E o Tribunal de Justiça, fazendo justiça bem próximo do Dia Internacional da Mulher, decidiu que não existia vício de iniciativa e validou a nossa lei. Outra lei que está em vigor também da sua autoria, Renato, é a que dispõe sobre a exigência de atestado de antecedentes criminais para admissão em instituições públicas ou privadas que desenvolvam atividades com crianças e adolescentes. Exatamente, isso é uma lei municipal baseada mais ou menos no que está no ECA, que é o Estatuto da Criança e do Adolescente. Eu, como um estudioso do assunto, presidente da Comissão da Criança e do Adolescente da Casa, eu achei que a gente deveria aumentar essa exigência aqui em Rio Preto. Então a gente impôs isso, foi aprovado, porque é inadmissível uma instituição que trabalhe com menores contratar uma pessoa que às vezes teve problemas. Não que aquela pessoa que já teve problema não tenha direito a uma nova chance, uma nova oportunidade. Tem direito. A ressocialização é uma das finalidades da pena. Cumpriu sua pena, ressocializou, vamos dar novas oportunidades de trabalho. Mas não com crianças e adolescentes. É um assunto muito delicado. Eu acho que os nossos menores têm que ser preservados. E nesse sentido da proteção também da infância, tem uma outra lei que teve um veto parcial, né? Que proíbe a contratação de shows, artistas e eventos abertos ao público infanto-juvenil que envolvam expressão da apologia e incitação ao crime organizado ou ao uso de drogas também nesse sentido. Sem dúvida. Isso é uma outra preocupação minha. Eu acho que é uma coisa tão óbvia que talvez nem devesse estar constando em lei. Mas a gente sabe que os nossos jovens são muito vulneráveis, muito influenciados. E, às vezes, uma letra de música, isso acaba incutindo na cabeça do menor uma certa ideia, naquela fase da rebeldia e tudo mais.
Então, nós proibimos, nesses shows, essas músicas de apologia ao uso de droga e outras coisas mais, que são nocivas à formação dos nossos jovens. Ela teve um veto parcial, que eu vou analisar com calma, mas não vejo, em princípio, grande problema em relação à multa. Eu tinha colocado uma multa de 100% para o contratado que descumprir essa cláusula, só que a lei de licitações fala em multa de 30%. Então, eu vou dar uma verificada nisso, talvez eu até acate esse veto. Sim. E além desses projetos que já viraram lei, eu gostaria que o senhor falasse um pouquinho do que o senhor planeja para esse ano legislativo, com o que o senhor pretende trabalhar. A gente tem visto que o senhor tem se posicionado com bastante oposição ao atual governo. Se o senhor deve continuar atuando nessa linha para fazer os seus projetos ou para o seu trabalho aqui dentro da Câmara? Vamos lá. Primeiro, eu gosto de deixar claro, eu não faço oposição ao atual governo. Eu tinha outro candidato, assim que o prefeito ganhou a eleição, eu subi à tribuna e o que eu falei naquele dia era de coração. Desejei boa sorte a ele e falei, quero que o senhor seja o melhor prefeito da história, que só seja superado pelo seu sucessor. É assim que eu penso, a nível nacional, a nível estadual, a nível municipal. Só que ele está fazendo uma administração desastrosa. No começo eu ainda fui mostrando com diálogo, só que isso foi nos afastando, porque ele não gosta de críticas, não recebe como críticas construtivas. Eu vou dar um exemplo para depois voltar ao caso. Logo que ele assumiu em janeiro de 2025, ele mandou, o primeiro projeto que ele mandou para a Câmara, flexibilizando a lei antinepotismo. Isso é uma conquista histórica. E ele queria flexibilizar para quê? Para permitir a contratação de familiares, de secretários que ele estava trazendo de fora. E acho que os secretários colocaram algumas condições. Pô, mas eu estou mudando com a minha família para Rio Preto. Então parece que ele queria contratar a esposa e tudo mais. Ele quis flexibilizar essa lei antinepotismo. Eu fui contra, fiz uma postagem suave, educada, mas fiz uma postagem. E isso gerou um certo mal-estar. Aí ele quis, o segundo projeto, ele quis mudar o Conselho de Cultura, que é deliberativo, para consultivo. Ia perder recurso federal. Eu também fiz uma postagem nesse sentido. Não o procurei porque eu estava fora, foi em janeiro, eu estava fora, eu fiz essas duas postagens, mas também com palavras suaves e tal. Ele recuou e isso aumentou o mal-estar. E acho que a gota d'água foi quando eles baixaram uma portaria assinada pelo secretário de Saúde, dizendo que quem quisesse visitar na condição de fiscal qualquer unidade de saúde precisaria de um requerimento prévio e a devida autorização. Aí eu já tinha chegado de viagem, eu usei a tribuna para ironizar, falei, eu me recuso. Eu, como fiscal, eu vou e quero ver quem vai me pedir. Falei, na época eu estava nativo ainda como delegado de polícia, aposentei o ano passado. Eu falei, é a mesma coisa, um delegado vai cumprir um mandado de busca, tem que ligar para o morador e pedir autorização. Posso ir na tua casa, cumprir um mandado de busca, dia tal? Eu falei, eu me recuso, né, a fazer isso. E isso afastou. Então, ele passou a tratar a gente como inimigo e o pessoal chama de oposição. Mas não, eu sou um vereador independente, assim como fui nos outros mandatos. E nesse próximo projeto que eu pretendo emplacar aqui na casa, é porque no ano passado ele aprovou um projeto, eu lutei muito contra isso, que eu acho uma tremenda de uma imoralidade. Ele criou 2 cargos de lobista. Um em Brasília, com salário de R$ 15.700 por mês, e um outro em São Paulo, com salário de R$ 12.200 por mês. Para ficar lá tentando aprovar projetos, recursos para Rio Preto. Isso os deputados fazem. Ele tem que cultivar uma boa relação com os deputados. Agora ele não cultiva, ele rompe com todo mundo, ele vai querer pagar lobista para fazer o que o deputado faz. Só que além do salário tem hospedagem, transporte, alimentação e outras reuniões. Eu sei o que é o trabalho de um lobista. Tem reuniões, esses lobistas têm que sentar com o deputado, senador, levar para jantar e tudo mais. Então, eu lutei contra esse projeto, o projeto infelizmente foi aprovado, eu apresentei um que foi rejeitado ano passado, eu estou reapresentando. Eu quero que ele apresente contas semestralmente, acho que não estou pedindo muito, sobre as despesas com esses lobistas e o retorno que eles conseguiram para o município, porque quando eu critiquei o projeto, ele falou, isso é investimento. Então eu quero retorno, mas ele não deixou a base votar comigo. Fala tanto em transparência, se está lá para trazer recursos para Rio Preto, se o prefeito insiste em dizer que vale a pena o gasto, que mostre para a população. A população tem todo o direito de saber quanto foi gasto,
por mês com cada um deles e o que eles trouxeram, para a gente poder avaliar se está compensando ou não. Sim, nesse sentido, o senhor tem feito críticas também da tribuna aqui durante a sessão, que são públicas, né, que estão aí para todo mundo ver, também em relação aos contratos com a FIP. Inclusive, o senhor aventou a possibilidade de uma investigação. Eu queria que o senhor comentasse sobre essa investigação. Exatamente. A FIP foi contratada com dispensa de licitação para fazer um estudo sobre a planta genérica do município. Foi contratada por R$ 696 mil e o estudo, todo mundo sabe, foi desastroso. Tanto é que está tendo que ser auditado. Os 267 mil imóveis de Rio Preto, segundo o próprio prefeito, estão sendo auditados, revistos por uma comissão interna da prefeitura. Então, veja o absurdo, a prefeitura contrata uma empresa, depois usa gente da casa para refazer o serviço que a empresa fez. Isso é um absurdo. Teria que, no mínimo, tentar reaver esse dinheiro com a FIP, que é o que qualquer cidadão faria. Você contrata um prestador de serviço, ele vai, faz um serviço, você tem que refazer o serviço, no mínimo você vai entrar na justiça para reaver aquilo que você pagou para a empresa. O nosso prefeito não. Em vez dele fazer isso, dele tentar recuperar o que ele gastou com a FIP, ele contratou novamente a FIP para outros trabalhos, de novo com dispensa de licitação, em torno de 3 milhões e 200 mil reais, 2 milhões e meio para o Porto Seco e 702 mil reais para a reforma de escola. Então eu falo, gente, é uma coisa insana. Você contrata uma empresa para fazer um serviço, o serviço sai um lixo, você tem que usar gente sua para refazer o serviço e depois você vai e contrata a mesma empresa de novo. E o que é mais estranho ainda, com dispensa de licitação. A lei de licitações abre sim a possibilidade para contratação com dispensa de licitação, mas tem os requisitos, só em determinadas hipóteses. E uma delas, que é a que ele usa para contratar a FIP, é quando se trata de empresa renomada, de reconhecida capacidade profissional e inquestionável credibilidade. Não é mais o caso da FIP. Depois do desastroso trabalho na planta genérica do município, a gente não pode usar esse requisito para novas contratações. E ainda então, eu estou tentando emplacar, desculpa, eu emplacar uma CPI para apurar, porque deve ter alguma coisa errada nisso. Mas, infelizmente, a gente precisa de 8 assinaturas e estou ali empacado em 5. Ainda falando em investimento, em questionar investimentos da administração pública, o senhor também tem citado a licitação de 120 equipamentos de fiscalização de trânsito, que aí também vão, eu acredito que 9 milhões, né? 9 milhões e 200 mil reais. Uhum. Isso aí eu citei mais como forma de demonstrar a falta de credibilidade do nosso prefeito. Nem entrei no mérito da questão. Como delegado de polícia, eu sei o valor da vida, eu sei o que a imprudência no trânsito pode causar. Mas esse prefeito fez campanha dizendo que ia acabar com a indústria da multa em Rio Preto. E ele, além de não cumprir, ele está aumentando o número de radares. Então, eu usei isso apenas para mostrar a falta de credibilidade. Isso já tinha ficado muito claro com o aumento de IPTU, que num debate na Câmara Municipal, ele falou que não aumentaria, aumentou. Prometeu tarifa zero para o ônibus e não deu. Falou que ia enxugar a máquina e não para de criar cargos como esses dois que eu falei de lobistas. Além dos cargos em comissão, que viraram moda em Rio Preto, moeda de troca para apoio político. E agora mais uma mentira na qual ele foi flagrado. Fez campanha, tem vídeos correndo pela cidade que viralizaram, ele prometendo que ia acabar com a indústria da multa e agora abre uma licitação de 9 milhões e 200 mil reais para a colocação de novos radares. A gente estava falando da FIP, o senhor apontou esses erros, ou o estudo que ele vai fazer de possíveis erros dessa planta genérica. A gente teve uma discussão aqui na Câmara que quem esteve aqui considerou uma discussão histórica. A Câmara ficou cheia, muitas pessoas se interessaram pelo tema, vieram até aqui, que seria a revogação da planta genérica. Eu queria que o senhor comentasse um pouquinho esse momento que, para toda a cidade, foi muito marcante. Quando o prefeito aumentou o IPTU, quem acompanha o dia a dia da política há de se lembrar. Na época, ele estava querendo aumentar, em alguns casos passava de 200% o valor do IPTU. Eu fui o primeiro a levantar a voz contra, fui acusado de estar espalhando fake news. Ele falou isso em alguns grupos, mandou uma carta
com o carimbo de fake news. Olha o que o vereador Renato Pupo está fazendo. Aos poucos, a população foi vendo que quem estava mentindo era ele e eu estava falando a verdade. O meu movimento foi ganhando adesões dentro e fora da Câmara, a população aderiu. A base dele chegou num ponto, colocou ele na parede, falou: prefeito, não dá para votar. Ele recuou, retirou aquele projeto e apresentou um outro que virou lei, que é um pouquinho menos ruim, mas é horroroso também, e que impõe uma trava de 20%, ou seja, esse é o limite máximo. Quando as contas apontarem 100%, 150%, 200%, fica nessa trava de 20%. Mas isso é um perigo, porque essa trava pode ser tirada a qualquer momento. Depende de lei, mas ele tem, a Câmara tem a maioria aqui. Quando ele apresentou esse segundo projeto, a casa estava cheia, muita gente aqui, e o pessoal, a população, falando: não, a gente concorda, tal, desde que seja 10%, já seria o dobro da inflação, mas a população estava, vamos diminuir e tal. E aí a base veio me procurar para fazer um acordo. Então 15%. Eu conversei com o pessoal que estava ocupando as galerias, concordamos com 12%, talvez 13%, desde que fosse aprovada uma emenda de minha autoria que descartava aquela planta genérica horrorosa e resgatava a anterior. A sessão foi suspensa para uma reunião. Na reunião eles ligaram para o prefeito ou algum de seus auxiliares e não foram autorizados a votar. Isso de quando foi aprovada a planta genérica, lá atrás, do ano passado, em setembro de 2025. Isso. E aí não foram autorizados a votar a minha emenda. Eles rejeitaram a minha emenda. Todo esse mal-estar teria sido evitado lá atrás. Quando iniciou o ano, o vereador João Paulo Rilo apresentou um projeto, não era mais uma emenda, porque daí já tinha virado lei, um projeto baseado na minha emenda, fazendo a mesma coisa, revogando essa planta genérica, porque além do IPTU, ele colocou uma trava de 20% no IPTU. Mas temos problema de ITBI, para quem não sabe, Imposto sobre Transmissão de Bens Imóveis, ITCMD, que é Imposto sobre Transmissão, Causa Morte e Doação. Então, o ITCMD no estado de São Paulo é 4%. Morre uma pessoa, vai fazer a transmissão dos bens, a família tem que pagar 4%. Tá? Então, num imóvel que valia 100 mil, a família pagava 4 mil. Só que, em muitos casos, com a nova planta genérica, esse imóvel foi para 500 mil. Sim. Então, agora a família tem que pagar 20 mil. Tá? Então, é um absurdo. E também as taxas cartorárias, que são calculadas com base no valor venal do imóvel. Nós tentamos revogar, faltou um voto, precisávamos de 12 votos, tivemos 11, nosso movimento foi crescendo, alguns vereadores da base votaram conosco, mas o prefeito fez aquela manobra imoral de descer um secretário, que é vereador, mas está licenciado para ocupar a secretaria. Desceu por quê? Porque o substituto, vejam a honradez desse vereador, o vereador Marcelo Renato, ele é suplente, está substituindo o vereador Anderson Branco, mas disse que votaria conosco. Então, o prefeito desceu o Anderson Branco para votar contra o nosso projeto, faltou um voto. Nessas duas discussões, vereador, a gente teve muita participação popular. Como é que o senhor avalia esse interesse da população? Inclusive, o senhor esteve ao lado das pessoas nessa discussão e também no ano passado, quando a gente teve a questão das terceirizadas, o senhor foi um dos que conversou com os funcionários. O senhor tem estado ao lado das pessoas que vêm até a Câmara protestar. Como é que o senhor sente esse movimento das pessoas? Elas têm te procurado? O senhor percebe que houve um aumento de interesse? Como é que o senhor vê isso? As pessoas procuram e eu fico muito feliz quando eu vejo esse envolvimento popular. Eu falo, isso é exercício de cidadania, eu gostaria que acontecesse sempre. Eu falo, a população é aquilo que eu chamo de gigante adormecido. As pessoas veem as imoralidades acontecendo, entram nas redes sociais, desabafam, mas muitas vezes não saem da zona de conforto. Nas poucas vezes em que a população sai da zona de conforto, vai para a rua, dá resultado positivo. Foi o que aconteceu, por exemplo, nesse caso do IPTU. Mas por quê? Porque mexeu no bolso. Quando aumentaram o salário dos vereadores aqui nesta casa em 179%, eu fui um dos poucos a votar contra. A população se indignou, mas não saiu de casa, o projeto passou. Quando aumentaram o número de cadeiras de 17 para 23, eu fui um dos poucos para votar contra. A população se indignou, mas não saiu de casa, o projeto passou fácil. Quando aprovaram as emendas impositivas, eu fui um dos poucos a votar contra. E na época eu falei, gente, isso abre espaço para a corrupção. Fui atacado, então. Eu não estou afirmando que vai ter, mas abre espaço. A gente vê Brasil afora muita notícia relacionada a isso. Já começaram a chegar denúncias.
No primeiro, segundo ano, o pessoal até que se comportou, mas já começaram a chegar denúncias de que alguns vereadores estão fazendo mau uso disso. Só que a população ficou indignada, não saiu da zona de conforto. O projeto passou fácil. Quando a população se envolve, sai da zona de conforto, dá resultado, e foi o que aconteceu nesse caso do IPTU. Então, eu gostaria que as pessoas participassem mais da vida política de nossa cidade. E falando da vida política da cidade, a gente conversando aqui, o senhor me apontou algumas coisas que o senhor tem dito na tribuna recentemente. Teve esse afastamento da secretária de Desenvolvimento Social. Eu gostaria que o senhor comentasse. E também a questão que também foi levantada aqui de uma casa envolvendo o irmão do prefeito. Eu queria que o senhor comentasse esses assuntos que o senhor levantou. Vamos lá, sobre a da casa, vou começar pelo final. A casa. Não gosto de entrar na vida pessoal de ninguém, mas tem coisas que requerem uma investigação, requerem uma explicação. O prefeito ganhou a eleição em outubro de 2024. Em novembro ou dezembro de 2024, foi adquirida uma casa num condomínio fechado da cidade, dizem que por R$1.250.000, e foi passada a escritura por R$500.000. Até aí, esse é o menor dos problemas. Porque o valor venal é praxe, tudo bem, é o menor dos problemas. O problema maior, compra em espécie, consta na escritura, adquirida pelo irmão do prefeito, e o prefeito está morando nessa casa. A pessoa que trouxe a denúncia para a gente falou, olha, foi comprada pelo prefeito por R$1.250.000 em espécie. Nós fomos atrás, levantamos a escritura e está lá, R$500.000 em espécie. Primeiro, ter R$500.000 guardados dentro de casa é um risco muito grande que as pessoas não correm mais hoje em dia. Risco de furto, risco de incêndio, várias coisas. Depois o transporte de casa até o cartório desses R$500.000, risco de roubo. E sem contar o risco de você estar trabalhando com notas falsas. Então, 2 coronéis, o prefeito e o irmão, é muito estranho estarem guardando tudo isso dentro de casa. Ninguém hoje em dia faz isso. Agora, a gente precisa lembrar que se a casa vale R$1.250.000, por isso que eu falei, o fato dela, não, está declarando menos, não é isso. É que se a casa vale R$1.250.000, ele não pagou só R$500.000 em espécie, conforme conta a escritura, ele pagou o total em espécie, porque não faz o menor sentido você pagar em espécie aquilo que está declarado e pagar com transferência bancária ou colocando o imóvel no negócio para a parte não declarada. O normal seria fazer o inverso. Então, eu tenho aqui uma transferência bancária de R$500.000, o restante vai em espécie e tal, para não aparecer. Então, se ele pagou em espécie os R$500.000, ele pagou em espécie R$1.250.000. Se eu já achava um absurdo ter R$500.000 em dinheiro vivo em casa, imagina o que falar então de R$1.250.000 logo após a eleição. E depois disso apareceram mais 3 ou 4 terrenos adquiridos também pelo mesmo irmão logo após a eleição. Uns no finalzinho de 2024, outros no começo de 2025. E aí fica aquela coisa, de onde vem esse dinheiro? Como eu falei, não gosto de entrar na vida pessoal de ninguém, mas até pouco tempo antes, o prefeito ficou sem pagar IPTU, porque disse que o pai teve problemas de saúde, acho muito bonito, e ele e o irmão tiveram que acudir o pai, então ele não tinha de onde tirar dinheiro. De repente, brota dinheiro de uma forma muito estranha. Então, a gente queria uma CPI, deixei muito claro, isso não é pré-julgamento, não estou pré-julgando ninguém, é um procedimento investigativo. Se tiver tudo certinho, isso vai aparecer e vai fazer bem aos investigados. Eu sempre falo assim, se um dia pairar alguma dúvida sobre mim, eu quero que seja instaurado um procedimento investigativo. Não tem aquela frase comum, quem não deve não teme? Então, mas infelizmente parece que houve pressão e também não conseguimos as assinaturas necessárias. Com relação à secretária, ela é campeã em protagonizar escândalos, né? Porque antes desse último que provocou a sua, falo nem queda, seu desabamento, ela despencou. Antes disso teve um outro, né? Ela foi gravada não, ela soltou nos grupos, ela estava tão à vontade para fazer coisa errada que ela se sentiu totalmente livre para soltar num grupo que precisavam criar uma milícia dentro do governo para combater os adversários. O Código Penal, no artigo 288-A, tipifica a criação de milícia como crime, independentemente do que essa milícia vier a fazer ou não, como crime, com pena de 4 a 8 anos de reclusão. Um vereador da base passou vergonha aqui tentando defender, não, mas o Código fala em milícia armada. Mentira.
Constituir milícia para cometer quaisquer dos crimes previstos neste Código. Então, ainda que sejam crimes contra a honra, calúnia, injúria, difamação, que é o que eles fazem muito bem, constituir milícia para esse fim já caracteriza o crime do artigo 288-A do Código Penal. E a casa não fez nada. Passou batido. Logo depois, ela foi flagrada num novo escândalo, oferecendo R$ 5.000 a uma conselheira tutelar, que é desafeta do governo, para cooptar apoio político. Isso foi a gota d'água. E depois ela entrou num grupo, falou, vocês não sabem de nada, eu tenho uma secretaria, eu tenho cargos dentro da minha secretaria para oferecer. Como se fosse natural você usar a estrutura pública para atrair apoios políticos. Aí alguém deve ter puxado a orelha dela, ela apagou esse comentário, mas eu tenho ele salvo. Então é um caso escandaloso, ela seria convocada pela casa, eu acho que essa convocação tinha grande chance de passar. Nós gravamos um vídeo nesse sentido, dizendo que íamos convocá-la, coincidentemente, na mesma tarde ela entregou o cargo aí, despencou, a verdade é essa. Nato, o senhor citou aqui algumas investigações que o senhor tentou abrir. O senhor citou as emendas que foram recusadas ou os projetos que foram negados por essa casa. Assumir essa postura firme contra algumas atitudes do governo te prejudica enquanto seu trabalho como vereador? Como é que o senhor enxerga isso? Como que o senhor sente isso? Como foi dito no início, eu estou no 4º mandato. Eu aprendi a conviver com a situação. No meu primeiro mandato, eu brigava muito com os vereadores da base. Isso eu não faço mais. Não julgo ninguém, porque eles têm os seus compromissos. Eu falo, eu honro o meu compromisso com a população. Eles foram eleitos, talvez, com uma outra proposta. Então, eu não posso falar que porque está contra aquilo que eu defendo, ele é bom ou ruim. Se ele foi eleito dizendo que ia fazer o que ele está fazendo, tem eleitor que gosta, então eu não brigo mais. Então, no primeiro mandato, eu sofri muito. Hoje, não. Às vezes, eles vêm me consultar, a gente tem um relacionamento hoje civilizado. Você vota esse projeto? Eu falo, claro que não. Vocês sabem que eu não voto. Mas você vai bater na gente? Eu falo, em vocês não. Eu vou bater no projeto. Quem vai julgar vocês é a população, não sou eu. Então, a gente tem esse relacionamento saudável. Eu acho que eu amadureci nesse sentido. Então, em relação aos vereadores, eu não tenho tido problema. Tanto é que eu passei a aprovar projetos. Antes, projetos, modéstia à parte, bons, eram rejeitados simplesmente porque eram meus. Agora, não. Só que, em relação ao executivo, eu tenho problema. Eu levo uma reivindicação, não passa. Então, quando o munícipe me traz uma reivindicação, eu falo, estou disposto a ajudar, mas eu sou obrigado a te dizer, se o meu nome aparecer, em vez de te ajudar, vai te prejudicar. Tem munícipe que fala assim, então eu vou procurar outro. Eu falo, fica à vontade. Né? Agora tem uns que falam assim, não, eu quero correr o risco com você, é em você que eu confio. Eu falo, legal, mas eu avisei, pelo menos. Né? Mas não adianta, coisa minha. As próprias emendas, como eu falei, eu votei contra, mas já que o projeto foi aprovado, depois que virou lei, eu uso as emendas. E sei usar. Destino para entidades que fazem trabalhos relevantes, trabalhos de credibilidade em Rio Preto. Mas as entidades para onde eu destinei emenda, receberam as emendas no apagar das luzes. O prefeito não quis, ficou dando canseira nas entidades. Uma maldade, uma revelação de um caráter tão pequenininho, uma mesquinhez, porque, na verdade, ele não estava atingindo a mim, ele estava atingindo famílias vulneráveis, crianças, segmentos que necessitam, como, por exemplo, pessoas com transtorno do espectro autista. Ele estava dificultando a vida dessas pessoas, porque o autor da emenda era eu. Né? Então, do executivo, eu sofro retaliações, sim. Mas isso não vai mudar o meu jeito de agir, o meu jeito de trabalhar. A gente está chegando ao fim do programa. Se o senhor quiser deixar uma mensagem final ou se tiver alguma coisa que a gente não tenha abordado aqui que o senhor queira falar, fique à vontade. Eu quero só cumprimentar vocês, agradecer pela oportunidade de estar aqui falando com a população. E para você que nos assiste, eu queria dizer, acompanhe de perto tudo que acontece na cidade. As pessoas, eu falo assim, que na política, na vida é importante olhar para frente, mas na política é importante olhar para trás. Porque tem gente que fala, né? Falar em trocar voto, acho desnecessário. Mas tem gente que fala assim, não, eu analiso as propostas do candidato. Eu falo, proposta é bonito, mas o candidato sabe o que você quer ouvir. Ele fala aquilo que você quer ouvir. Então, em vez de você olhar para frente, o que ele diz que vai fazer, olhe para trás, veja o que ele já fez, para ver se é compatível com aquilo que ele está prometendo. Então, você que está nos assistindo, está de parabéns. Assista não só a minha,
entrevista, mas de outros vereadores, acompanhe o dia a dia da cidade, procure se informar sobre as notícias diariamente, porque isso é exercício de cidadania, vai evitar que o mal político te engane. Muito obrigada, Renato. Esse foi, então, Questão de Ordem com o vereador Renato Pupo. Se você quiser entrar em contato com o vereador, o e-mail é renatopupo.vereador@riopreto.sp.leg.br. O telefone aqui da Câmara do gabinete do vereador Renato Pupo é 3214-7758 ou 3214-7759. E o Instagram do vereador é @RenatoPupoOficial. Você pode entrar lá e procurar e fazer essa troca com o vereador. Esse programa ele é exibido ao longo da nossa programação e ele também está disponível no nosso canal no YouTube. Você nos encontra lá como TV Câmara Rio Preto. E para saber mais sobre os projetos que a gente citou aqui ou sobre os trâmites da Câmara Municipal, você acessa o nosso site, que é o www.riopreto.sp.leg.br. Eu fico por aqui. Até a próxima. TV Câmara, o canal do Legislativo.